Fala galera, vamos aqui para mais uma revisão. O item 8.1 é o conceito de informação, dados, representação de dados, de conhecimento, segurança e inteligência. Beleza? Vamos aqui para cima começar direto ao ponto, né? Aqui, para começar a explicar esse tópico, ele é dividido em uma espécie de esquema de cores aqui, né? Então tudo que for sobre dados vai ser amarelo, verde vai ser sobre informação, conhecimento rosa, inteligência azul. Conceitinho curtinho aqui de inteligência, eu acho que ele só aparece... Ah não, ele aparece lá embaixo também. Mas vamos lá. Esse aqui está na sequência, né? O dado, informação, conhecimento, inteligência, é uma sequência de construção. Está muito relacionado até com estatística, com parte de banco de dados, né? Tem muito a ver com isso aqui. Vamos para o conceito de dado, né? Dado, ele é a sensação, né? Ele pode ser descrito dessa forma. É o fato, é um elemento bruto, ele não tem significado. É correspondência de um atributo, ele é simples observação. Fatos objetivos e discretos sobre eventos. É a menor partícula e estrutura de informação. Tem vários conceitinhos aqui dentro, né? Mas o ponto principal é esse. É um elemento bruto, sem significado. O dado, né? Por exemplo, imagina só você ter acesso aí a vários números em sequência. 12, 28, 35, 44. Do que se tratam esses dados, né? A gente não sabe. É um elemento bruto, ele não tem um significado. Já quando a gente fala conjunto de dados, seria a informação. A informação é esse conjunto de dados contextualizado, com a redução da incerteza de algo. Inicia-se o processo de tomada de decisão, conhecimento inscrito de forma impressa, numérica, oral ou audiovisual. Isso dá significado ao dado. A informação é o passo seguinte, por exemplo, quando a gente tabula esses dados em uma espécie de coleta de dados. Aí você coloca um título lá, né, chamado pesquisa, idade dos alunos do projeto Polícia Federal no ano de 2024. Quando você coloca assim, vem aquelas idades, né, 12, 20, 18, 35, 20, 24. Então essas são idades ali de pessoas, né, dentro do nosso projeto Polícia Federal. Então a gente já consegue tirar algumas informações. Poxa, geralmente a pessoa aqui é maior de 18 anos, com base nisso. Já o conhecimento, né, é uma propriedade mais subjetiva. Ela é a combinação de informações. Então quando você tem um dado, é uma coisa. Quando você junta vários dados, por exemplo, nome de pessoas, um número, né, da idade ali, você junta aquelas questões ali, você tem geralmente uma informação. Na junção, na combinação de informações, que por exemplo, a maioria aqui é maior de 18 anos. Quem já comprou o projeto Polícia Federal tem entre 18 e 35 anos. Então a gente começa a tirar essas informações daquilo. Só que o conhecimento, ele vai além. É quando você junta essas informações. Então, poxa, vamos aqui pegar essa questão e vamos mandar anúncio só para pessoas que, parecidas com quem já comprou. Isso vai aumentar a minha chance de comprar novamente. Então, o conhecimento ele já tem a ver com essa questão mais subjetiva, né, com as decisões que a gente toma em relação àquilo que foi coletado, né, por meio de informações. Você juntou aquelas informações, então você juntou lá várias pessoas, várias idades, você juntou aqueles dados, você chegou a várias informações, né, tem mais homem do que mulher, tem mais ali, né, pessoas acima de entre 18 e 35 anos. Então vamos aqui agora gerar novos anúncios, né, e divulgar para pessoas com idades semelhantes, que sejam homens de 18 a 35 anos mais ou menos. Já o conceito de inteligência, ele é o mais alto nível de abstração, com visão perspectiva de ir além do horizonte. É baseado em experiências anteriores para atingir um propósito, é a aplicação do conhecimento sintetizado. Então, nos exemplos aqui, concluir que o vendedor que está no de cima, né, do conhecimento, concluir que um vendedor que está vendendo menos precisa vender mais. Isso é meio óbvio, né? Você junta lá aquilo nos dados, a planilha de vendedor. Chegou lá, viu o vendedor, poxa, esse vendedor aqui vendeu pouco. Aquilo ali seria uma informação. O vendedor fulano de tal é o que menos vende na empresa. O conhecimento ele precisa vender mais. Já a inteligência, ela vem propor um treinamento de vendas, né, para esses vendedores que estão vendendo baixo. Ou você faz uma reunião com esses vendedores para tentar aumentar a venda. Percebe que aqui na inteligência, por que é o mais alto nível de abstração? Para algumas empresas, elas podem querer mandar um cara embora, o vendedor ruim. Para outros, vão querer dar um treinamento. Para outros, antes de dar um treinamento, eles vão querer conversar com o vendedor para saber qual é a dificuldade que ele está tendo. Coisas nesse sentido, entendeu? Então, por isso que a inteligência é o mais alto nível de abstração. Guarda esse conceito, isso é importante, é cobrado em prova. 5 tipos de dados. Então, percebam, né, que a gente já está falando aqui de dados, se aprofundando aqui na questão dos dados, né? Fica atento que a gente ainda vai entrar em mais tipos de dados. Então, memorizem bem essas grandes categorias aqui de dados, né? Então, a gente tem um dado estruturado, dado não estruturado e um dado semi-estruturado. E depois a gente tem metadados e dados abertos. O que são dados estruturados? São dados rígidos, formas e formatos previsíveis. Exemplo, tempo de estudo, quando a gente registra, né, no Mentor App ou no aprovado, o tempo estudado ali, as horas, né, é um dado estruturado, ela é horas, né, você sabe que pode dar entrada de até 24 horas ali, né, naquele período, formato de hora específico. Então ele é um dado que tem uma estrutura já conhecida, fácil de você mapear, coisa nesse sentido. Já o dado não estruturado, ele é a maior parte dos dados hoje na internet, né, a maioria dos dados não são estruturados, não existe um padrão desses dados, então você não consegue prever
né? Então, por exemplo, se a gente fala aí sobre vídeo, né, dentro de um YouTube da vida, pô, tem infinidade de dados ali dentro, né? São dados completamente não estruturados. Tem vídeo de 5 minutos, você tem vídeo de 2 minutos, vídeo de 1 hora ali dentro do YouTube, né? Geralmente aulas maiores nesse sentido. Então, esses são os dados não estruturados, imagens, né, em formato diferente dentro do Instagram, dentro do Facebook. Tudo isso em termos de armazenamento do dado é considerado como dado não estruturado. Ah, Gil, mas eu consigo prever, mas todas as imagens tem 1080 por 1080. Esquece, não é dado estruturado, é dado não estruturado. Dado semi-estruturado, ele é necessário de um pouco mais de informação para conseguir fazer a leitura desses dados, né? Então, esse aqui é mais abstrato possível, gente. Essa questão da gente visualizar os dados semi-estruturados. Se você nunca teve contato com XML ou esse JSON, JSON, né? Não sei como as pessoas pronunciam, eu sempre falo JSON. É mais complicado a gente entender, mas é quase como se fosse uma semilinguagem, né? A gente não consegue ler exatamente aquilo, porque ele é todo feito por tag, por elemento que separa e organiza as informações ali dentro, né? Mas é como se fosse um tipo de dado, né? Em formato ali de texto, um XML, onde você vê uma série de palavras, letras, mas aquilo não tem tanto significado. Você precisa de informações adicionais para conseguir ler aquele tipo de dado. Já os metadados são dados sobre outros dados, são informações sobre algum dado, podem ser estruturados ou não estruturados. Então, quando você cria um arquivo aqui no PowerPoint, tem a opção aqui, quando a gente vem aqui no cantinho aqui, ó. Quando a gente vem aqui no cantinho, nessa opção aqui, ó, informações, a gente tem aqui, né, última modificação, criado quando? 25/3. Tive uma última impressão no dia 17/4. Então aqui a gente tem algumas informações sobre o autor. Então isso aqui seriam dados sobre um dado, que seria esse documento maior aqui. Então isso é o conceito de metadados. Dados sobre outro dado, metadados. Já os dados abertos são dados acessíveis ao público, representado em meio digital, estruturado em formato aberto de livre utilização. Então, o dado aberto aqui, ele tem de ser público, né? Ele é aberto ao público. Por exemplo, dados que você consulta do IBGE, dos censos que já aconteceram, se você entrar no site do IBGE, todos eles são dados públicos, que você consegue fazer diversas consultas lá. Então, esse é o conceito de dado aberto. Vamos prosseguir aqui. Dentro dos metadados, né, ele possui 2 tipos de classificação e ele se divide, existem 3 tipos, né, deles. Vou começar pelos tipos de metadados. São dados sintáticos, estruturais e semânticos. O que são tipos de metadados sintáticos, né? A gente está no último aqui. Sintáticos. Eles descrevem a sintaxe dos dados. Então, ele vai escrever ali, né? Ele vai descrever a sintaxe de todos aqueles dados, daqueles metadados, né? De autor, data, que não sei o quê. Ele vai descrever aquilo, ó. Existe aqui um campo de autor, existe um horário de criação, horário. Então, isso são a sintaxe dos dados. Os estruturais são dados que descrevem a estrutura e a organização dos dados. Então, ele descreve a estrutura. Então, sempre que um metadado ele estiver especificando a estrutura, por exemplo, né? O tamanho da folha, o tamanho do arquivo aqui, né? Em termos de altura versus largura, isso seria um metadado estrutural. Quando a gente está medindo a estrutura de alguma coisa, esse metadado ele vai ser considerado estrutural. Já o semântico, ele descreve o significado dos dados em um domínio específico. Então, o metadado semântico, ele vai descrever o significado / o conteúdo daquele dado. Então, por exemplo, o semântico, ele vai dar um quê de sentido, né? Então, ó, nesse arquivo aqui, tem um resumo sobre informática. Então, é um metadado que está descrevendo, né, do que se trata aquele dado. Então, quando um metadado, ele tenta descrever do que aquilo fala, é considerado um metadado semântico. Então, o sintático, ele vai descrever a sintaxe dos dados ali, vai descrever, né, quais são os tipos de dados coletados, como se fosse assim, dos metadados, né, no caso. O semântico, ele descreve o significado, e o estruturais descreve a estrutura. Já nas duas classificações, elas se dividem, né, são as classificações usuais e as funcionais. Não confundam as duas classificações, né? Então, as classificações usuais, elas podem ser técnicas ou de negócio. Quando ela vai ser uma classificação usual de técnica, né? Quando os dados necessários para ferramentas, dados necessários para que ferramentas possam armazenar, manipular ou movimentar dados. Já o de negócio é a descrição de dados necessários pelo usuário do negócio, e ela fala sobre o contexto do negócio. Então, essa é a diferença básica. Enquanto a classificação usual de um metadado ele vai ser sobre de negócio, vai ser quando ele vai tentar descrever os dados ali para utilizar naquele negócio. Então, tipo assim,
são metadados que descrevem o negócio em si. Então, vamos pensar aqui no projeto Polícia Federal, né? Um negócio aqui resumo, né? A venda de resumos sobre o concurso da Polícia Federal. Os metadados, eles vão descrever, né, a classificação deles, ele vai ser um de negócio, quando ele vai falar sobre um contexto de negócio. Aquele metadado está relacionado com o negócio, então ele é um metadado de negócio. Já, não, ele não é sobre o negócio, então automaticamente ele entra no técnico, né, dentro dessa classificação usual. Já nas três classificações funcionais, a gente tem os descritivos, estruturais e os administrativos. Então, os metadados descritivos, ele vai descrever algo para tornar ele mais fácil a sua descoberta, né? Então, um metadado descritivo seria, por exemplo, quando você digita um site, né? Quero acessar aqui o Facebook, você joga Facebook no Google, embaixo lá do Google aparece alguns dadozinhos, né, especificando rede social para comunicar e conversar com outras pessoas. Então, aquele metadado ali, ele que está descrevendo, né, um objeto para facilitar a sua descoberta. Então, isso seria um tipo de metadado descritivo, né, dentro da classificação funcional. Já um metadado estrutural é o metadado que trata, percebe que estruturar se repete, né, na classificação e enquanto tipo, né. Os metadados estruturais, ele trata como um recurso, ele é composto organizado, facilitando a navegação e a apresentação de recursos. Então, mais uma vez, são os metadados estruturais, dentro das classificações, são metadados que trata de como um recurso é composto organizado. Ele facilita a navegação e a apresentação de recursos. É muito parecido com o outro, né? Isso aqui são apenas... É a mesma coisa, você não vai errar a questão por confundir, perguntou a classificação e o metadado, não esquenta, né? Tanto um quanto o outro, eles tratam da mesma coisa. São dados que tratam sobre outros dados. Ponto. Esse é o conceito de metadados. Só que o metadado estrutural, ele vai descrever a estrutura de alguma coisa. Então, ele está especificando a altura e largura. Beleza, dado estrutural. Metadado estrutural. Então, lembra só disso. Né? Ele vai ter uma organização, ele vai ser composto, vai ter descrito ali, poxa, é assim, é assado, né? E sempre que ele falar sobre a estrutura de algo, ele é um metadado estrutural. Fechou? Agora que a gente tratou sobre os metadados, a gente vai falar aqui agora sobre dados abertos. O que são dados abertos, né? Lembrando o conceito, são dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturado em formato aberto de livre utilização. Então, para que você tenha um dado considerado como aberto, você tem que seguir essas 3 leis e esses 8 princípios. Se você não segue, não pode considerar que aquele dado ele é um dado aberto. Quais são as 3 leis? Ele precisa ser disponível, reutilizado e universal. O que é a disponibilidade? Se o dado ele não pode ser encontrado, indexado na web, ele não existe. Então, ele não pode ser considerado um dado aberto. Então, ele tem que estar acessível, disponível. Você pode buscar sobre ele e encontrar. Por exemplo, o censo do IBGE e tal. Se você não acha aquele dado ali na busca, né, se você não encontra, ele não é um dado disponível e, lógico, ele não é um dado aberto. Ele precisa ser reutilizável. Se não estiver aberto e disponível, em formato compreensível por máquinas, ele não pode ser reaproveitado, reutilizável. Essa capacidade de você reaproveitá-los. Imagina só, se você consegue até, ele está acessível, está disponível, você acessa, só que a forma com que os dados estão armazenados ali é uma sequência gigantesca de número de tudo, de todas as informações, não tem uma coluna, você não consegue reutilizar aqueles dados para fazer um tipo de pesquisa, um tipo de análise, então ele não é um dado aberto. Ele precisa ser universal, se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é universal, ele se torna inútil. Imagina só você ter acesso, por exemplo, né, a esses dados, só que existe uma legislação brasileira que proíbe você utilizar aqueles dados como fonte de pesquisa, fonte de trabalho acadêmico ou até de recurso de venda. Isso seria um dado que não é aberto, né? Não adianta ele ser público, acessível, disponível, reutilizável, mas ele não é universal. Os 8 princípios dos dados, eles precisam ser completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis, não discriminatório, não proprietário, livre de licença. Os próprios nomes aqui, eles são intuitivos, né? O que é um dado completo? Ele está 100% livre de limitação de privacidade. Imagina só, esse aqui é um dado aberto, mas você guarda parte desses dados. Eu falo aqui para você, né, que quais são as idades dos alunos, mas não falo aqui o gênero dessas pessoas, né? Então, isso seria um problema. Não seria considerado um dado 100% aberto. Então, ele precisa ser atual, disponibilizado, primário, né? Pulei o primário. O primário é sem modificação. É um dado da forma com que eles foram coletados, sem informação, sem conhecimento, sem inteligência, sem nada disso. O primário, ele é sem modificação, o dado é cru, é da forma com que ele é coletado. Já os atuais,
eles precisam ser disponibilizados o mais rápido possível para preservar o seu valor e utilidade. Esse conceito de atual não se prenda muito, né? Poxa, quando é que um dado é atual? Postou ontem, será que é um dado atual? Não é sobre isso, né? Sobre o tempo em si. Mas, poxa, postou esse dado o quanto antes, pô, foi útil preservar. Imagina só liberar, né, os resultados do censo 20 anos depois. Pô, pra quê, né? Tipo assim, não foi tempestivo. Você coletou aqueles dados em 10 anos, esperou mais 10 anos antes de divulgar. Pra que você vai usar aqueles dados agora, né? Pra praticamente quase nada. Então, não seria um dado aberto, né, a ponto de vista ao pé da letra. Os dados também eles precisam estar acessíveis, né, disponibilizados para o público mais amplo possível para vários propósitos, igual um site, uma coisa assim pública, né, onde as pessoas conseguem acessar. Processáveis, eles precisam ser estruturados para possibilitar o seu processamento. Igual eu falei, não pode ser não organizado, né, ele precisa ser processado, tabulado, organizado, com processos, etapas ali daquela coleta para que a gente consiga entender. O não discriminatório, não é necessário identificação ou registro. Então, para você baixar um dado do IBGE, você não precisa fazer login. Está lá, está público, você pode consultar. Você não pode exigir esse registro prévio, né? Não proprietário, nenhum ente deve ter controle exclusivo, deve ser algo público, né? Algum literalmente público, tá ali, ninguém faz controle, é um site que postou a planilha lá, a pessoa pode consultar a qualquer hora, ninguém tem direito de posse daqueles dados ali, né? Nesse sentido, de ter controle exclusivo. Então, várias empresas podem ver aqueles dados manipulados livremente. Livre de licença, você, né, não está sujeito, primeiro, à regulamentação de direito autoral, marca, patente, segredo industrial, nada nesse sentido. Você não é obrigado a pagar para utilizar uma licença para poder ter acesso a esses dados. Se você paga, logo, não é um dado aberto. Fechou? Estamos quase acabando aqui. A gente vai ter aqui, né, mais uma vez, o conceito aqui de informação, que é o conjunto de dados contextualizados, a gente já falou sobre isso. A inteligência, a gente também já trabalhou o conceito dela aqui. Aqui a gente vai falar do conhecimento, esse aqui já caiu em prova já. O conhecimento é uma propriedade subjetiva, uma combinação de informações. Junto com informações a gente tem um conhecimento, beleza? Agora aqui, a gente tem dois tipos de conhecimento, o conhecimento tácito e o conhecimento implícito. O conhecimento tácito, ele é conhecido, é o conhecimento que não está explícito, pessoal, internalizado, conhecimento empírico, né, implícito. Já o explícito, ele está ali, aberto, né, ele é objetivo, racional, técnico. E as 4 formas de transmissão do conhecimento. A gente pode aprender, né, algo pela socialização, pela externalização, combinação e internalização. Então, a troca de ideias, compartilhamento de pessoas é socialização. Quando a gente fala de um domínio público, ele passa, né, para algo explícito, ele foi externalizado. Quando a gente agrupa esse conhecimento de diferentes fontes, a gente está falando de combinação, e quando a gente aqui adquire esse conhecimento, ele internaliza. É isso.